Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conversa de Dono. Hoje temos uma convidada mais que especial, ela que une gestão, estratégia e inspiração em tudo que faz. Ela é referência no assunto de liderar com visão para o futuro, Andriele Schneider. Vamos descobrir como a trajetória dela pode inspirar donos de negócio a crescer com propósito. Já prepara o café, vem com a gente e se ainda não segue nosso canal, já segue aqui. Antes de eu pedir para que ela se apresente, se liga no recadinho que eu tenho para você. Esse episódio do Conversa de Dono é o oferecimento do Sicoob Cred Serrana. Mais que uma solução financeira, uma parceria para o seu crescimento. Seja você uma empreendedora, um profissional liberal ou investidor, conte com as soluções financeiras completas do Sicoob. Quer saber mais? Acesse o site ou visite uma das agências. Sicoob Cred Serrana, mais que uma solução financeira. Estamos de volta com o Conversa de Dono. Meu nome é Juliano, sou proprietário da Ecosysma, agência de marketing digital aqui de Lages, e hoje estou com a Andriele Schneider. Vou pedir para que ela se apresente para você, Andriele. Olá, Juliano. Olá, ouvintes. Então, eu trabalho há anos, né? Meu nome é Andriele Schneider, como o Juliano já falou. Trabalho há 13 anos no mercado financeiro, no Sicoob Cred Serrana, como gerente comercial. Legal. Só um pouquinho, André, que eu tô... Hoje nós vamos de chimarrão e vamos de café aqui com o pessoal. André, conta pra gente de onde que vem a sua história de vida e como que isso influenciou as suas escolhas profissionais. Você é lagiana, né? Conte um pouco para nós, Andriele, como pessoa, né? A tua infância, a trajetória até aqui. Então, Juliano, na verdade eu não sou lagiana, né, de natureza. Eu morava há muitos anos no Capão Alto, uma cidade vizinha aqui, acredito que todo mundo já conhece. E desde sempre morei lá, né? Estudei em escola pública por muitos anos e nunca imaginei, na verdade, estar trabalhando numa instituição financeira. Como é louco, né? Às vezes eu me pego pensando os pensamentos que a gente tem lá atrás, né? Na nossa adolescência e remete hoje ao que a gente está vivendo, né? Os planos de Deus são incríveis, na verdade, né? Não adianta. E eu tava lembrando esses dias até que eu passava muitas vezes no mesmo lugar para ir para a escola, né? E passava na avenida da agência do Sicoob lá do Capão Alto. Ficava pensando, nossa, como que deve ser trabalhar dentro de um banco, porque eu não tinha um entendimento ainda que entre banco e cooperativa tem uma diferença, né? E eu pensava, como que é? Será mexer com dinheiro? Porque pra mim era mexer com dinheiro, né? E eu entrava algumas vezes pagar algumas contas, algumas coisas que meus pais pediam, e eu ficava assim meio que tentando perguntar, meio com o olhar com aquela, porque eu não era tão falante, né? Hoje eu sou mais falante, mas eu era muito mais introvertida. Então eu ficava assim, como que é trabalhar aqui? Eu queria saber. E tá, não conhecia muita gente ali, né? No âmbito, saía e pensava, chegava em casa e dizia assim, eu quero entender um dia como que as pessoas trabalham com dinheiro, será que o dinheiro vem? Como é que ele aparece no caixa eletrônico? Era muito louco pra mim, né? Tem um anãozinho lá atrás. Eu achava que tinha uma pessoa que ficava ali dando dinheiro pra pessoa toda vez que ela vinha ali, né? Olhe bem, né? Era até... Mas nunca imaginei, eu tinha curiosidade de saber. E até um dia na escola eu disse assim, por que a gente não faz uma visita dentro do banco, né, no caso da cooperativa hoje, e para ver como que é. Então, assim, nunca imaginei e hoje, né, estou há 13 anos já lá dentro e é um aprendizado constante, não adianta. Você falou da questão das escolhas, né, a gente não imaginava, né, chegar, e eu lembrei muito, o meu pai era do banco, meu avô era do banco, meu avô e meu pai foram do saudoso BESC, como diz o meu sogro também, né? Sim. Que depois se extinguiu, foi vendido e tudo mais, né? Então, no meu caso, eu acho que eu fiz o processo ao contrário. Eu sempre vi o meu pai e o meu avô trabalhando em banco e para mim era natural aquele negócio, né? Sim. Eu lembro quando eu era bem pequeno, assim, eu tinha uma pasta, aí eu chegava em casa e eu... brincava já que estava no banco, ajeitava os papelzinhos, já deixava tudo certo ali assim, pegava minhas irmãs e tal,
e nunca me imaginei também, aí a vida vai dando voltas, né? A ter uma agência de marketing, a trabalhar mais com essa parte do público, do marketing, do vídeo, Sim. né? De relacionamento. Realmente, as escolhas que a gente vai fazendo, né? As opções Vão levando, e vai né? mudando a nossa trajetória. Isso mesmo. Falando sobre trajetória, como que foi a sua trajetória de formação? Quais são os estudos que a Andriele passou já até agora? Então, é muito louco, né? Quando tu me faz essas perguntas, a minha memória vai voltando lá, né? Resgatando as lembranças que a gente tem lá atrás. Então, assim, quando estudava ainda, eu tinha curiosidade de saber, né? Em relação ao como que era. Mas eu nunca imaginei fazer nada de administração, economia, ou até mesmo contábil, ou alguma coisa nesse sentido. Eu queria fazer educação física. Até que eu, sempre muito independente, querendo trabalhar e ter o meu dinheiro, enfim, eu resolvi vir morar para Lages. E quando eu vim morar em Lages, já era meu segundo emprego, eu fui trabalhar numa mecânica que só tinha homens, uma mecânica, e sozinha aqui na cidade, né, meio que ressabiada, vamos dizer assim, com medo da cidade grande, porque eu não tinha saído do Capão Alto, né, então mais interior, é uma cidade que hoje já é mais, né, mais vista, mas antigamente, né, não era tanto. Então, eu vim e aquele medo me rondava ainda, tipo, como é que eu vou me virar aqui, né? E eu comecei a fazer administração na época. Eu disse assim, eu já tava, porque na empresa que eu trabalhava atendendo toda a parte de mecânica, dos mecânicos mesmo, na pista ali mesmo, e atendia a parte das seguradoras, que trabalhavam com seguros e trabalhavam também com guinchos das seguradoras, que hoje, como que pode, né? Como você falou, o mundo dá voltas, hoje são seguradoras que eu também trabalho no Cicobi, né? Então, aquilo ali me remeteu a fazer administração e poder entender um pouco mais. Eu pensei, vou trabalhar aqui como escritório e parte administrativa, e aí vai abrindo, né? Até que um dia o presidente da Credit Serrana, ele foi lá arrumar o carro. E ele já me conhecia, assim, ele disse, você aqui? Eu disse, sim, vim trabalhar pra cá, né, porque é a cidade mais pequena, eu não queria trabalhar não queria trabalhar na prefeitura, não queria trabalhar nas madeireiras, não porque não era um trabalho, né, vamos dizer assim, reconhecido, não era isso, é porque eu queria algo diferente. Então, e ele disse assim, não sabia que tu estava aqui, e a gente começou a conversar, e ele disse assim, e o que você faz? Aí eu falei, eu disse assim, eu trabalho na parte administrativa, cuido, né, dessa parte de manutenção de carro, enfim, cuido de seguradores, e ele disse assim, seguradoras. E aquilo ali não me soou nada, né? E ele foi embora, não deu uns 2, 3 dias, ele tava lá de novo. Eu disse assim, seu carro estragou de novo, né? Daí ele disse assim, não, eu vim aqui conversar contigo, vai abrir um processo seletivo pra Caixa e é pro Capão Alto. A menina vai sair e eu preciso de alguém lá. Tu não tem interesse? Vai fazer o processo seletivo. E me convidou. E nisso eu fui. Eu me lembro até hoje que eu fui assim, para uma instituição financeira fazer uma entrevista, né, de emprego. Eu fui com uniforme, cheirando óleo, graxa de mecânica de carro, assim, toda desajeitada para uma entrevista de emprego, né? Cheguei lá e fiz a entrevista e eu tava muito ruim porque eu tava, tipo, todo mundo bem arrumadinho, uniforme, todo aquele tec-tec, aquelas coisas, e eu ali meio que me sentindo fora da caixa. E dali em diante, eu comecei a trabalhar, deu certo, fui pro Capão Alto, trabalhei no Capão Alto por muitos anos na parte da tesouraria, mas eu sempre queria estar fazendo muito mais, não só a parte do que era me dado a fazer. Então, ali começou a surgir, vou fazer processos gerenciais. Terminei a administração, fiz processos gerenciais, para ter mais uma formação, né? Finalizei a formação de processos gerenciais e daí ali fui pensando, vou fazer alguma coisa. E eu sempre fui pedindo muito, porque na cooperativa a gente tem muito a parte de apoio para formação, dentro mesmo, interno. Eu disse assim, quando eu tiver alguma coisa de liderança, eu quero fazer. Não que eu me visse naquele momento sendo uma gestora, mas sim para melhorar e agregar conhecimento, entender o processo. E eu lembro que a minha gerente na época disse assim, Andri, quando tiver oportunidade você vai ser vista. E eu disse assim, porque eu tô pedindo? Ou será que é porque eu mereço? Ela disse assim, não, pelos dois, porque eu queria ser vista, assim, sabe?
E aí surgiu a oportunidade, eu fiz a formação de gerente, né, com a NEC dentro do Cicobi. Foi um aprendizado incrível, porque até foi algo que, na época, eu lembro que eu disse assim, eu fiquei muito grata, sabe? Porque eu pedi tanto e eu vi várias pessoas indo, só que eu tava entendendo que não era o meu tempo, né? E eu trabalhei em tudo, só não fiz a parte mais alto escalão, vamos dizer assim, mas trabalhei em todas as áreas. E pra mim foi colhendo aprendizado, sabe? Tanto de bagagem como formação, quanto também no dia a dia, porque às vezes a gente tem toda uma formação por trás, mas não tem a vivência. E a vivência, ela é algo que me melhorou muito como conhecimento, muito como profissional, porque eu sabia o que era viver aquele momento, viver aquela parte daquele cargo que estava ali. E até então, depois disso, eu fiz formação em gestão de cooperativa de crédito, para me aprimorar cada vez mais. Passou por bastante trajetória, assim, né? Por bastante passos, né? Até lembrei do episódio recentemente que a Carla falou e casa com a tua fala, né? Que o Cicobi hoje ele dá bastante treinamento, dá bastante oportunidade para quem está lá dentro, né? E dessa tua trajetória ali que você falou da oficina mecânica e tal. Eu até marquei aqui a Bruna, a Carla também, acho que ela teve uma passada, né? Sim, nós tivemos recentemente a Bruna também falando, né, que ela trabalhou, né, com, vamos dizer assim, com essa linha pesada, né, ela atendia diretamente os caminhoneiros e tal, vamos dizer, um mundo muito masculino, muito machista até por algumas partes, né? Dessa tua história, assim, agregando um pouco mais o teu lado profissional, você falou um pouco, era o mesmo presidente atual ou era o mesmo presidente? O mesmo presidente, Quais foram os principais marcos na tua carreira até aqui? São tantos. Eu acredito que o que mais me marcou é no sentido de olhar para mim como eu podia estar ali sem planejar, né? Porque a gente acaba querendo tudo para ontem, né? Sendo muito imediatista sempre para tudo que a gente quer. E o macro maior dentro da cooperativa foi quando eu assumi cargos que eu jamais me imaginaria dentro, mas que, assim, eu olhava para trás e eu sempre dizia assim, meu Deus, alguém tá me vendo? Porque para mim estar ali não fazia tanto sentido para mim naquele momento. Mas o grau de conhecimento, o grau de confiança que era me dado naquele momento foi um marco muito grande, porque, como eu falei, eu saí de uma cidade um pouco menor, enfrentei alguns medos e trabalhar vinculado a iniciei num lugar mais masculino, vim chegar ali, tipo, eu não tinha aquela postura, né, que talvez eles estavam procurando, que hoje a gente vê, que às vezes, né, vai toda arrumada no salto, e eu tava ali, sabe? E eu olhei e disse assim, como eles são humanos, de olhar pra mim não com o que eu tinha, né? Então foi um macro muito forte pra mim, porque foi uma virada de chave muito grande. Era algo que eu não imaginava e que hoje faz sentido na minha vida. Vamos dizer assim, poderia ser um dos teus grandes desafios, fazer essa mudança não de personalidade, mas de como você se via, né? Isso. Talvez possa ser um dos maiores desafios, assim, na tua carreira? Foi. Porque a gente nos ver de uma forma, às vezes não é o que a gente tá vendo, né? Às vezes é o que os outros veem, e tanto do lado positivo quanto do lado negativo, a gente tem, né? Tem as duas visões. Só que, assim, eu tava ali querendo conhecer e saber e procurar na curiosidade, mas de agregar conhecimento, de saber que ali era uma empresa que eu podia crescer ao certo ponto, ao tempo, né? E eu aprendi muito ao longo da carreira. Então, eu tive vários gestores que me ensinaram muito a muitas coisas, a me, sabe? Dar aquele, vamos que vai. E hoje eu penso assim, meu Deus, se talvez não fosse, porque a gente é uma construção, né? Se não fosse cada um colocando uma pedrinha ali para construir a nossa história, a gente não chega a lugar nenhum, porque a gente tem uma direção, mas às vezes as pessoas agregam, às vezes não, elas agregam muito, né, no nosso crescimento. Tem semana até trouxe para o Matheus, a gente estava numa externa, daí eu falei
de uma fala do Bernardinho, o Bernardinho é o nome do técnico de vôlei, né? Isso. Ele fala assim, ó, enquanto você tiver superiores a você, né, gerentes, supervisores e CEOs e tudo mais, te provocando, te cobrando principalmente, é porque eles ainda vê que você pode ter muito mais potencial do que você entrega, né? Isso. A partir do momento que o teu supervisor ele para de te cobrar, é porque daí ele desacreditou muito no teu profissional, né? Então, a gente vê ali que teus profissionais, né, o teu superior sempre te cobrando, te questionando, né, para que você possa entregar mais, né? Até um pouco fazendo ligação a isso, essa semana eu tive uma janta foi aniversário e tudo mais, né, e aí foram me apresentar para um outro rapaz que estava lá no evento, e estava assim, o Juliano, ele disse, não, mas o Juliano eu conheço, tal, sigo teu perfil, desse, nossa, e como que, às vezes, não, voltando um pouco essa parte do superior, né, e também como a gente não se vê na questão de capacidade ou até de influenciar outras pessoas, né, eu ainda até comentei com a minha esposa, assim, o rapaz já segue meu perfil, depois fui até olhar, né, e ele realmente seguia mesmo. Assim, cara, né, é muito legal. É louco. Teve algum momento em que você pensou em desistir ou mudar de rumo, André? Assim, teve um momento que eu pensei em desistir e foi algo que hoje eu consigo falar, foi... Num momento, claro, que eu acredito que todo mundo, né, em qualquer empresa, em qualquer situação, a gente tem altos e baixos, tem situações boas e não tão boas, nem todo dia é um dia bom, mas quem faz o dia bom somos nós, né? Então, algumas situações podia ter sido diferente, com um olhar diferente para aquilo, mas será que se eu estivesse lá eu faria diferente, sabe? Naquele posicionamento, naquela visão, naquele momento, porque tudo é questão de visão naquele momento, né, de ponto de vista. Então, assim, eu pensei, sim, em desistir em alguns momentos, mas todos os momentos que eu pensava em desistir, eu nunca guardava muito pra mim, sabe? Eu pensava assim, eu acho que não dá mais, eu acho que eu já dei o que tinha que dar nesse cargo, né? E sempre tinha alguém que dizia assim, não, eu acho que tu pode dar muito mais. Então, às vezes, se eu não tivesse falado, hoje eu penso, tipo, se eu não falasse, né, pra ninguém que eu tava pensando em desistir, eu já teria encerrado minha carreira, né, no Cicobi há muito tempo atrás, com algumas situações que aconteciam, às vezes, ficava chateado com, aquele lá foi, e eu, né, coisas que acontecem normal no dia a dia, que eu acredito que é natural. Então, eu acho que, pra mim, foi muito a parte do falar. Desabafar, sabe? Dizer assim, não tá bom, eu acho que eu vou jogar a toalha mesmo. Vou sair e deu. Não, André, calma. Se acalma. Tudo tem o tempo certo pra acontecer. Aí eu voltava e vinha e parece não. No outro dia tinha uma coisa, tipo, me motivando cada vez mais. Então eu acredito que quem nunca, né, pensou em desistir? Todo dia. Todos os dias, Quando a gente não mata o leão tenta morder nós. É verdade. Eu separei nosso estratégia aqui por blocos, tá? Por perguntas, então não vou deixar escapar nenhuma pergunta aqui. Quando a gente fala de estratégia nos negócios, vamos puxar um pouco mais para o lado estratégico agora, tá? Quando falamos de estratégia nos negócios, muitas pessoas pensam em grandes empresas, né? Como trazer esse pensamento estratégico para pequenas e médias empresas? Então, Juliano, para mim, pequenas e médias empresas é como você falou, né? Todo mundo pensa em grandes empresas. Mas as pequenas e médias empresas, elas, para mim, tem que ter um olhar estratégico sobre o que eu estou fazendo, né? No sentido também de... não é só sobre fazer mais, mas de que forma você está fazendo isso. Você já tem os passos, né, para ser dados a partir do momento que você resolve abrir uma empresa, né, tanto média, pequena, grande. A gente precisa olhar para um todo, porque cada passo dado vai nos moldando ao que entregaremos no final, né. Então, tem desafio, a gente sabe que pequenas e médias empresas têm um recurso mais limitado.
como fazer isso, como organizar tudo isso, né? Como olhar para o mercado sendo estratégico no nicho que hoje eu quero seguir, porque a gente sabe que tem N empresas, mas o que é diferenciar a minha do que eu posso entregar mais? Então, é ter um olhar bem amplo para tudo, desde o início, desde a ideia que surge na cabeça, porque toda empresa surgiu de uma ideia. E ela pode ser grande ou pequena ou média, mas ela precisa ter um olhar muito macro para tudo que vai acontecer. E ter consciência de cada movimento, né? Eu acho que, fazendo uma conexão com a tua fala, até citar, se a gente for citar até o próprio Sicoob, que você trabalha hoje, né? O Sicoob, ele, claro, ele é uma cooperativa maior do Brasil, tu sabe? É uma das maiores. É gigante, né? Hoje é Mas uma das maiores. se a gente for analisar, vamos dizer assim, a forma como o Sicoob atua, ele atua tipo uma espécie de franquia, né? E até eu trouxe, acho que foi a Carla que comenta sobre isso aí, e eu vi isso na unidade de São José do Cerrito. O Banco do Brasil saiu do Cerrito e veio o Sicoob. Na verdade, vieram os moradores ali e tudo mais, né? E trouxeram o Sicoob, né, para a unidade do Cerrito, né? Então, se a gente for analisar como se fosse uma pequena empresa, uma média empresa, né? Claro que se reporta a nível grande, né? E as pequenas empresas, principalmente a pequena, porque a gente fala, quando a gente fala em estratégia, a gente vai falar grandes empresas precisam de mega estratégias, né? Mas se a grande empresa errar na estratégia, ele tem costa para aguentar um erro, né? Citar um exemplo, recentemente a gente teve o rebranding da Jaguar. Não sei se tu viu esse rebranding da Jaguar. Não, aí. Acho que... É uma marca muito forte, conceituada no mundo, né, principalmente no mundo masculino, onde tem, fala sobre veículos potentes e tudo mais. E eles vieram querer dar uma modernizada, entrar num hype do momento e tal, e eu acho que fugiram totalmente da sua essência, do seu conceito, vieram querendo na ideia, vamos dizer assim, do lacrar e despencou, tanto que foi todo mundo demitido e tudo mais, né? Só que a Jaguar é uma grande empresa, né? Atrás dela ali tem outras grandes marcas, né? Então erraram, manda todo mundo embora, contrata a galera nova e daqui a pouco, 3, 4 meses, a gente vai ver novas ações da Jaguar surgindo aí. Vai uma pequena empresa fazer uma baianada dessa, né? Não tem, a pequena empresa é a que mais precisa de estratégia, porque não pode errar. Não. Porque se errar, não tem caixa, não tem... sempre vendendo almoço para comer a janta. E como eu falei, é limitado o recurso, né? Então, assim, às vezes eu preciso ter uma grande estratégia. Às vezes a pequena vai validar muito mais do que uma grande. Porque o que você tem por trás da tua estratégia é a tua essência, que é manter a essência da marca, da empresa que você quer passar para o mercado, né? Que é fortalecer. A gente falou ali da questão de você estar inserida no mundo masculino, né? Numa oficina mecânica, né? A gente teve o caso da Carla, que estava no meio dos tratores, e a Carla está envolvida até hoje mais com o meio agro. Nós falamos com a Bruna, que também trabalhava nesse mundo mais masculino. Como que você enxerga o papel da mulher na liderança dos negócios hoje? Então, hoje, como a gente já falou, né, até a gente iniciou falando sobre a parte do machismo, né, que existia muito. Hoje eu vejo que grandes mulheres, né, não diminuindo elas, mas assim, hoje a gente já vê um papel muito grande das mulheres inseridas no mercado, porque antigamente era muito difícil você ver uma empresa que tivesse mulheres liderando, né? Era muito mais fácil você ver homens liderando, porque mulheres não era, né? Ainda tem a desigualdade social, salarial até mesmo, mas eu acredito que hoje já melhorou muito. Eu vejo grandes mulheres tendo, né, exercendo papéis incríveis, assim, que antigamente era só visto por homens. E que, pensando na parte da estratégia também, que as mulheres... Eu acredito que o mundo tem que ter as duas visões, mais refinada do negócio. E a mulher entra mais com um refino, né? Vamos dizer assim, com um olhar diferente
Porque é um olhar de dois olhares distintos, mas que precisam se complementar, né? Falando sobre esse olhar, né, que você comentou, sobre, vamos dizer assim, esse pensamento feminino, porque o homem, tanto que tem, como é que é o nome do livro? É o Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, acho que é esse aí, né? E ali ele conta muito essa questão. O homem, ele é muito da resolução, né, da questão do prático. Do fazer. Se eu chegar em casa, sentado no sofá, e minha mulher falar assim, porque isso aqui deu errado. Cara, isso é do natural do homem. Eu já tô dando a resposta, mas faz isso. E, na verdade, às vezes ela nem quer a resposta, ela nem quer a solução. Daí vem o lado feminino, né? Isso. Ela quer conversar, ela quer dialogar, debater. Ela precisa se jogar aquilo para fora, né? Então, a gente, né, que nem você falou ali, nas instituições também precisa isso, precisa desses dois olhares e desses dois pensamentos, né? Uhum. Qual foi o projeto mais desafiador que você liderou e que exigiu essa visão, né, esse pensamento, essa coragem para tomar decisões? Olha, não é um projeto interno constante, né? Mas para mim é o cargo que eu exerço hoje. É um processo, um cargo que precisa de muita coragem, de muita confiança. Eu lembro que na época, quando eu assumi, eu fiquei assim meio que em estado de choque por achar que não era capaz para assumir, né, o cargo. E depois eu comecei a ter um olhar diferente, porque nem tudo é perfeito como se mostra, né? E que a gente pode errar, que a gente pode acertar, mas que a gente tem que ter um olhar muito humano quanto a tudo que está vivendo, quanto ao cargo que a gente está exercendo e abraçar a causa. Então, é um projeto que, para mim, é muito desafiador ainda, constantemente. Eu me autodesafio o tempo todo aqui dentro, né? Quem não? Mas, às vezes, a gente tem que dizer assim, não, vai dar certo. E vai. Só vai, sabe? Dá o passo que Deus dá o chão. Isso mesmo, é isso mesmo. Você, falando, fugindo agora, vamos fugir um pouco da pergunta aqui, vou falar um pouco mais da André Pessoa. No começo você falou, você trouxe Deus na tua fala ali, né? Porque eu não imaginava isso, que Deus fosse me levar até lá, né? Agora a gente fez uma frasezinha, vamos dizer, Tu é cristã, André? Tu do meio... Pode falar, não tem problema. Recentemente eu trouxe aqui o Carlos Tavares, e eu surgiu o convite para ele porque a gente vai na mesma igreja, né? Eu vou lá na igreja, ele fica sempre lá em cima do palco, ele é o tecladista, né? E aí, por coincidência... Não sei se foi um story de algum colega em comum e tal, marcou, ele tava lá e disse, cara, eu vou convidar esse cara. Mandei a convite, né? Tu é de alguma igreja? Tu é cristã, evangélica? Não, é católica? Não, tem Deus na ideia? Como é que... Então, na verdade, assim, como a gente já começou falando dele também, né? Eu acredito que eu, na verdade, não tenho nada contra nenhuma religião. Acredito que a sua religião para você é ótima, então tá tudo bem, né? O Deus é um só e a gente precisa acreditar muito mais nele. Ele faz coisas incríveis em momentos que a gente acha que não vai esperar, que não vai suportar, que vai desistir, vai dizer assim, eu não quero mais, vai ativar o modo loucura, né? E eu sou católica, né? A minha família é católica, já frequentei evangélico, já fui em várias igrejas, assim, até mesmo porque a minha família precisou muito, né? Nesse sentido até de entender algumas situações que aconteciam na nossa família e tal. Até com um tio meu que teve alguns problemas. E pra mim, Deus é um só. Cada um que leva Deus no coração, leva tudo o que possa existir de bom, né? Porque é aquela frase, né? Cada um dá o que tem. E hoje, em meio a um caos, né? Como a gente saiu um pouquinho das nossas perguntas ali, num caos que a gente tá vivendo, eu vejo muito que as pessoas estão muito perdidas em si, sabe? Tipo, elas sabem o que precisam fazer, mas parece que tem as travas, parece que não consegue, sabe? E eu vejo muito Deus em tudo o que pode acontecer, porque
Deus dá o chão e a gente caminha, né? A gente dá o passo e ele dá o chão. Então, muitas vezes até pelo fato de não ter desistido em algumas situações, inclusive eu me aproximei muito mais dele, porque quem nunca julgou ele por alguma coisa que aconteceu na nossa vida, que atire a primeira pedra, né? Eu julguei muito, inclusive em uma situação muito que o Cicobi estava muito ali comigo, e se não fosse o Cicobi também me ajudar em olhar com uma visão humana para mim naquele momento, eu acho que eu teria desistido ali. E hoje em dia a gente sabe que as empresas querem todo o tempo resultado, melhoria, visão de mercado, elas querem ser vistas, né? Tu trabalha na parte do marketing, tu sabe disso que todo mundo quer, né? E eu trabalhei por muitos anos, e há uns 3 anos atrás eu passei por uma situação muito difícil na minha vida em relação ao meu pai. Eu perdi meu pai com 49 anos, ele tinha na época, e foi algo muito revoltante para mim, sabe? Foi uma doença muito forte, eu perdi ele de câncer, e foi 1 ano sofrendo dentro de um hospital. E nesse 1 ano eu não trabalhei, eu não foquei no Cicobi, e eu via isso e me cobrava por não conseguir fazer isso. Só que o meu emocional estava muito abalado. E eu lembro que o Cicobi foi a peça-chave para não deixar eu fraquejar ali. Porque a empresa, ela tem um resultado, mas ela também tem a parte humana. No Cicobi, a minha gestão é muito humana e tem uma visão muito ampla sobre. Porque eu fiquei 1 ano entre idas e vindas, e idas e vindas, e trabalho um pouco, daqui a pouco tem que sair, e às vezes ao mesmo tempo eu tava trabalhando, tava chorando, e eu tava revoltada com Deus, com o que tava acontecendo comigo, pra que comigo, pra que o meu pai com 49 anos, vendo tudo aquilo, e eu não sabia suportar. Até que eu tive que, sabe, dizer assim, tá tudo bem. Todo mundo tem momentos ruins. E perder um ente querido pra mim foi muito triste, né? Muito difícil de entender o porquê, naquele sentido. E aí o Cicobi disse assim, tá tudo bem. E eu lembro que quando aconteceu, né, a perca dele, eu disse assim, eu não consigo mais. Não consigo ter estrutura, porque ele era a minha estrutura, meu alicerce, minha fortaleza, e ele dizia assim, você não pode ficar. Tanto é que ele falava muito, você não pode deixar o serviço de lado. Por que você tá aqui comigo? Vai lá cuidar do teu serviço. Porque eu fui criada nesse instinto de trabalho, vida é vida. E não tem como, sabe? O ser humano, ele não tem como dizer que ele é meio trabalho e meio serviço. Ele é um só. Leva junto, né? Administrando tudo. Então, pra mim foi muito difícil, e quando eu trago muito Deus nas minhas falas, foi porque através dos momentos mais difíceis que eu enfrentei, eu me revoltei mesmo, tá? Muito. Sem entender, até por falta de maturidade, enfim. E hoje não. Hoje eu vejo que tudo acontece como deve acontecer, né? Nada cai do céu sem a permissão que ele faça. E a gente não cai sem que ele permita. E ele não permite a gente cair. A não ser que seja por algum motivo para levantar cada vez mais forte. Para aprender, né? Isso, é aprendizado. Legal. Que sabe, na verdade, você tá... É claro que a gente tem um pai biológico, né? Eu também faz 2 anos que perdi o meu pai. E assim, ó, na nossa família ali, eu tenho o meu avô, que morreu no dia 21 de dezembro. A minha avó, que morreu no dia 23 de dezembro, meu pai que morreu no dia 28 de dezembro. Claro que meu avô foi muito antes, né? Mas o meu pai e a minha avó morreram na mesma semana. Então pensa como foi aquele ano para nós, assim, foi muito ruim, né? Foi muito impactante. Imagina. Mas aí eu já tinha retornado para a igreja, porque eu já tinha participado, eu fui seminarista, eu fiz missa, eu estudei no colégio padre, né? E aí trazer outra coisa sobre isso, mas quando saiu meu pai biológico, entrou meu pai espiritual, né? E eu vejo muita força quando a gente fala com Deus e tal, ele é o nosso pai lá de cima, isso, né? Mesmo. Então ele dá muitas forças, né? E aí fazendo o gancho sobre essa questão que eu falei de seminário e tudo mais, independente de religião, a fé, você acreditar num ser maior, né? Pelo menos no meu ponto de vista e na minha história, assim, eu vejo que ele me dá um certo controle emocional,
né? Porque eu consigo às vezes parar no meu dia. Às vezes, se tu me olhar no trânsito, tu vai achar que eu sou meio louco, tô falando sozinho, mas na verdade eu tô falando com o cara lá de cima. Eu tô assim, cara, mas por que aconteceu isso? Cara, né? A gente não entende, né? E ele assim, ó, quando eu me afastei, né, quando eu estive mais longe de Deus, assim, eu vi que a minha vida, ela fugia um pouco na questão ética, até comigo, assim, os meus comportamentos não eram tão sérios, tão, vamos dizer assim, dentro de uma regra, né, tem aquela de não pode andar na linha que o trem pega, mas tem que andar na linha, né, e eu vejo que essa questão de você estar mais próximo a um Deus, ele te dá isso também, né? Ele te dá controle emocional, ele te dá uma posição mais ética perante a sociedade, perante aos teus negócios mesmo, né, você não vai trapacear, vamos dizer assim, a pessoa que está ali junto contigo como parceiro e tudo mais. Então, cara, tem várias coisas assim, eu acho que vou chamar o pastor para vir um dia aqui no nosso episódio. Olha, é uma boa. Eu vou chamar o pastor. Mas voltando para o nosso, para quem está começando um negócio agora, qual o primeiro passo para pensar estrategicamente, mesmo com recursos limitados? Então, eu acredito que é ter clareza no propósito. Porque, assim, tudo começa por um propósito, né? A gente tem uma ideia aqui, a gente vai alimentando ela até que a gente tire do papel e comece a montar o negócio, né? E ter clareza é o que fazer, aonde estou, aonde quero chegar, né? Organizar tudo que vai acontecer, porque pode ter um plano B, né? Se nada der certo ali, ter um plano B para poder suprir. Então, a clareza, ela tem que ser muito, muito leve, sabe? E olhar para um todo que tudo aquilo ali que tu tá trazendo é uma equipe capacitada que você vai ter que montar do zero. Você vai ter que envolver a equipe com o propósito que você quer que elas comprem aquela ideia para poder ir caminhar junto contigo. Então, assim, como recursos são limitados, às vezes não precisa muito. Às vezes o pouco bem feito é o muito lá na frente, né? Então, para mim seria isso. Muitos empreendedores estão como é que vamos chamar, naquele modo apagar incêndio, né? E isso é todo dia, né? Apagando incêndio, cobrindo aqui, cobrindo ali, né? Pensando nessa parte, focado mais nessa parte estratégica e tudo mais, que ferramenta ou hábito você indica para quem começa a estruturar o seu negócio numa visão de longo prazo? Então, eu não tinha muitos hábitos até ser gestora. O cargo nos exige muitos hábitos que não tínhamos para colocar em prática, né? Então, para mim, foi muito organizar, sabe? Organizar. Tempo é dinheiro, quem nunca ouviu, tempo é dinheiro, né? Mas o que a gente faz com o nosso tempo? Às vezes a gente tá só apagando incêndio e resolvendo só o que é urgente, mas o que realmente é importante, o que realmente vai trazer resultado, o que realmente vai contar no final da linha, o que a gente às vezes acaba deixando de lado, assim, sabe? Não, mas eu vou fazer isso daqui. Só que no final das contas a gente vai ver só apagou incêndio o tempo inteiro. Só resolveu o que é urgente. O importante que gera negócio, que traz resultado, a gente acaba deixando de lado. Então, assim, eu fiz muito, procurei muito. Tem na internet, né? Não precisa nem pagar se não quiser. Claro que se você quiser ferramentas melhores, podem procurar ali. Mas na internet tem as ferramentas que são para gestão do tempo. Ali lhe dá um foco muito do que é importante, do que é urgente. E aí você consegue medir. O que você pode deixar de lado, o que você tem que fazer, o que tem que ser aqui e agora, o que dá para deixar delegar para um outro fazer, porque a estratégia também é delegar, né? A gente às vezes quer abraçar tudo com nossos dois braços e na verdade às vezes não dá. Então, assim, montar uma rotina diária que você consiga ver o que você tem para fazer, qual é o tempo gasto com aquilo, porque todo mundo vive numa loucura hoje em dia e às vezes, não sei
tu notou, mas pra mim, às vezes a gente acorda, já é meio-dia, daí meio-dia já acabou o dia. Então a gente vive numa constante correria. E às vezes a gente organizar o nosso dia, montar o nosso calendário da semana, do mês, do ano, consegue nos dar nortes muito mais claros. Você falou agora de calendário, eu lembrei da agenda. A minha agenda é um caos, assim, ó. Eu uso muito a agenda do Google, né? Porque eu tô no celular, tô no computador. Onde eu tô, a agenda do Google tá ali. E ela te dá as notificações e tudo mais. Até, recentemente, eu acho que foi com o Matheus ou com o Gabriel, não sei, que eu chamei ele e até mostrei meu computador, assim, ó, é assim que eu me organizo, né? Daqui a pouco eu vou estar abrindo uma tarefa no meu Google lá, Juliana, hora de respirar. Porque eu marco tudo ali, eu marco tudo. A cada 10, 15 minutinhos dentro da minha agenda tem alguma coisa, ó, olhar aqui. E aí, dessas ferramentas que você falou, eu até anotei aqui uma, que é a tal do Pomodoro. Que é ajuda bastante uma das ferramentas. Então, você fica hiper focado na solução daquele problema ou daquela tarefa durante 30, 40 minutos. O problema não é você parar para tomar um cafezinho. O problema é você se dispersar no teu cafezinho, né? Então, se você for hiper focado, né, direcionado naquela tarefa, resolveu aquela tarefa, cara, tu pode ir lá tomar teu café, quem tem o hábito de fumar, fuma um cigarrinho, aí volta. Agora, beleza, agora mais 30, 40 minutos para resolver tal problema. E aí, resolve aquilo ali, né? Então, tem várias técnicas aí bacana, eu vou anotar aqui. Até porque o foco, ele só se mantém por 30 minutos, 30, 40, né? Mais que isso já não adianta, porque não virou mais foco, né? Até por isso que as aulas, né? Hoje, se tu for fazer uma faculdade ou ensino médio e tudo mais, as aulas são ali em torno de 40, 50 minutos, né? 45 minutos, justamente por isso, porque o nosso cérebro, depois disso, começa a dispersar. Eu acho que é por isso até... Me deu a ideia agora, mas eu acho que é por isso que as séries ou até as novelas dão certo. Sim. Porque um filme, tu vai ver 2 horas, cara, chega umas horas... Você não aguenta mais, já tá pulando, tu tá se enfiando dentro do balde da pipoca já, né? A não ser que nossa, seja muito bom o filme, assim, pra tu prender... Ou tu tá pulando pro final pra voltar só no eu assisto ali, o né? filme em 3 partes, eu fatio o filme. Mas eu acho que é justamente por isso, porque o nosso cérebro, ele cansa, né? Ele não vai pra frente, né? Andrelli, falando agora um pouco... Cicobi, 13 anos, né? Na parte de gestão, equipe, liderança. Uma cooperativa, o Cicobi, não sei se foi a Carla, não sei de onde que eu trouxe essa informação, mas o Cicobi tem agência em todas, só não tem em 3 cidades de Santa Catarina? Isso mesmo, a gente só não tem... Não vou saber te dizer bem exato, mas assim, as cidades que a gente possa imaginar que não tenha uma agência, pode não ter de bancos, mas de cooperativa de crédito tem. Vai lá. ter, né? Tem, Como que é a tua atuação como gestora dentro do Cicobi? Então, esse foi algo que eu tive que procurar, não é procurar, a gente vai entrando, né, no meio, assim, de tudo que a gente precisa trazer. Então, assim, hoje, na verdade, eu atuo como uma parte estratégica em desenvolver, olhar o que pode melhorar para o cooperado até chegar na ponta. Em análise, às vezes, de uma ideia diferente, de uma melhoria de atuação num produto, num serviço, né, ou no crédito, ou qualquer área que a cooperativa atue, eu tenho que estar ali. Eu tenho que estar olhando com um olhar muito mais macro do que pode fazer, qual é a ideia melhor a ser tomada, olhando o mercado, olhando como que está o movimento, né? Então, eu preciso estar inserida sempre ali para trazer melhorias. Melhorias tanto para cooperados, quanto para cooperativa e quanto equipe também. Porque o desafio nosso é liderar, né? E pessoas nos desafiam todo o tempo todo o tempo. Então, assim, pra mim, eu comecei muito com uma pessoa na equipe. Hoje eu tenho 5 pessoas. Então, dessas 5 pessoas, entender o que cada uma, como é que tá, porque a gente tem que ser muito humano. Nenhuma das pessoas que trabalham em qualquer empresa são robôs. Elas têm sentimentos, elas têm
várias coisas que influenciam no dia a dia da pessoa. Então, assim, para mim é montar tudo, colocar num potinho e administrar ali, viver equilibrando todo o processo. Mas a parte maior é a parte de visão, assim, de negócio, visão de mercado, visão de melhoria mesmo para chegar, né, no cooperado de uma forma mais leve, de um jeito mais tranquilo. Dando um gancho na questão da saúde mental, né? Aqui no escritório aqui a gente tem um hábito, um churrasquinho na sexta-feira é sempre bem-vindo. Entendi. Apesar que faz tempo que eu não faço, tô devendo um churrasquinho pra galera. Semana passada a gente completou 10 anos de escritório. Teve churrascão? Não, eu não fiz, guria. Eu tô devendo churrasco esse mês. Não sei se vamos fazer um churrasco, levar todo mundo pra pizzaria, eu acho que é mais prático. Porque justamente a gente tá sempre na correria. E aí tivemos evento, tivemos um monte de coisa. Semana passada a gente não conseguiu, mas esse mês a gente vai fazer um churrascão aqui pra galera. Falando um pouco sobre isso, quais são os pilares que você acredita essencial para manter uma equipe engajada? Olha, um dos pilares maiores para mim é a escutativa, a empatia e a clareza em tudo que você quer para aquele momento, para aquela pessoa, o que ela entrega, né? Transparência, clareza, escutativa e empatia. Porque a escutativa para mim é um dos pilares mais fortes, porque às vezes a gente tá ali, né? Às vezes o colaborador tá falando contigo, você tá no telefone, tá ali, ou tá resolvendo alguma coisa, ou tá preocupado com alguma coisa. E às vezes você parar e olhar pra pessoa e ouvir o que realmente ela tem pra falar, é uma troca muito, muito grande, assim, sabe? A gente começa a engajar a equipe de um jeito diferente. Porque quando a gente tem uma equipe engajada, motivada, que pega junto e vai, ela não se criou assim, porque todo mundo veio ali e ama você e quer fazer. Não! É porque ela tá ali por um propósito maior. E o propósito geralmente é o da empresa. O que foi lhe dado, o que foi lhe mostrado. Só que o gestor, ele orienta muito, né? Então, assim, pra mim, a saúde mental é uma das coisas que tem que estar sempre boa. Porque a nossa mente é algo que o corpo, ele grita quando aqui não tá bem, né? E às vezes as pessoas têm muito aquela coisa, né? Eu vou lá marcar uma terapia, né? Hoje em dia a gente tá vendo muito pessoal terapia e psicólogo e tal. E antigamente a gente tinha muito isso que era só pros loucos, né? Na verdade, ainda temos. Não vou dizer que não, tá, gente? Ainda às vezes as pessoas falam, mas terapia é pra louco. E não. Eu indico muito pras minhas colaboradoras a terapia que vai poder trazer a leveza que às vezes elas precisam, porque é como você falou, a gente tá muito na correria, muito na pressão, meta, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e daí tem todo um pratinho equilibrando lá fora e aqui dentro também, né? Então a gente tem que fazer esse equilíbrio de uma forma leve, e a escuta é algo que vai ajudar muito. Porque hoje, às vezes, eu fico conversando com elas, assim, e tá tudo... A gente começa a perceber como as pessoas chegam, né, na cooperativa. Tá mais triste, ou tá com um olhar... E eu já vou lá e digo, tá tudo bem? Porque às vezes as pessoas não precisam que fale nada. Às vezes as pessoas só precisam que... Tá tudo bem? Quer conversar? Quer um abraço? Alguma coisa nesse sentido? Às vezes já alivia. E às vezes é pouco, né? Mas pro outro é muito. E pra mim, a escuta ativa, a empatia de olhar pro outro é muito forte, assim, sabe? Você falou de terapia, né? E eu hoje, atualmente não venho fazendo, mas já fiz bastante terapia e até uma questão do homem, né? Porque o homem tem umas pesquisas que dizem aí que o homem tem que ter as quintas-feiras dos homens, né? E às vezes é difícil... claro que porque o encontro dos homens, ele por muito tempo foi visto como uma questão do vão beber e vão pra putaria, né? Muito visto por esse lado assim, e que realmente acontecia, e que deve acontecer, não vou dizer que não, né? Porque ninguém não sabe. Tem que ficar de olho mesmo, tem que ficar de olho. Né? Mas nesses encontros, ou no futebol com a galera, né? Porque sempre depois do futebol tem a resenha. Uhum. Então, cara, ninguém tá indo lá pra queimar uns quilinhos ou pra jogar bola. A galera tá indo lá pra depois do futebol fazer a resenha, e encontrar os amigos e conversar. Mas mesmo que
que existe esse hábito dos quinta-feirinos, do futebol da quarta, né, dos encontros, dificilmente o homem ele aborda um assunto mais pessoal com um colega dele. A não ser assim, aquela amizade. Eu, graças a Deus, eu tenho 2 grupos no WhatsApp ali com alguns amigos meus, assim, amigos lá da 4ª, 5ª série. Nossa, né? que legal. Então, Né? eu chego e tenho o Thiago, o Jonathan, são amigos meus, e aí com eles eu falo um pouco mais pessoalmente, né? Mas é difícil você ter um outro homem, né, para trazer esses aí. E muitas das vezes o homem não fala nem isso para a mulher, porque por algumas vezes é um problema até com a própria mulher. Assim, cara, como é que eu vou falar mal da minha mulher para minha mulher, né? Então, não é falar mal, mas são diferentes, são homens, mulheres, são caminhos diferentes, né? E a terapia ajuda muito nisso aí, não só na questão junto com o trabalho, né? Mas é legal também chegar lá no terapeuta lá e falar, pô, tive um dia de merda hoje lá no meu trabalho, atendi um cliente e tá, sobre isso, né? E desabafar, né? Tu sai lá assim leve, né? E até mesmo quando você fala, tipo, de mulher, às vezes o problema é com a mulher. Mas às vezes não é nem quando não é o problema com a mulher, às vezes é o medo de ser julgado no que vai falar. Tipo, ela não vai entender, a opinião dela não vai servir, ela vai me falar isso. Às vezes não, às vezes as pessoas vão em busca da terapia, ou às vezes até mesmo do churrasco, que às vezes por não que não vá falar, às vezes não fala, né? Mas já é um momento de descontração, é um momento tipo, tô leve, hoje eu vou jogar meu futebol porque é algo que eu gosto, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. Então, assim, todo mundo precisa de um tempo pra si, né? E as pessoas estando bem, o resultado ele vem por si só, ele vem natural. Porque se eu tô aqui, leve, tranquilo, tá tudo certo. Se não tá certo, vai dar certo. Ou se eu vou na terapia, ou até mesmo vou jogar bola, vou fazer meu churrasco, vou ter com quem sair desse foco, ou até mesmo casa, porque às vezes as pessoas trazem de casa puxando pro serviço algo que é refúgio no serviço, e também não é legal, né? Então, a gente sempre tenta puxar alguma coisa pra equilibrar a outra. E então, a pessoa estando bem, leve, tranquila, claro que nem todo dia vai estar bem, tá tudo bem também, né? Não estar bem o tempo todo. Mas ela consegue entregar muito mais, porque pensa, tu tá com um problema e tu não consegue resolver, tu tá cheio de coisa pra fazer e alguém te pressionando. Tu vai estar com o problema lá mais forte na tua cabeça, aquele problema que você não conseguiu resolver, do que tudo que você tem pra fazer ali. Então, a pessoa trava, não consegue. Então, quando trabalha com mais leveza e trabalha com mais tranquilidade, assim, tipo, vai ficar tudo bem, que alguém já te ouviu, por mais que não resolveu, mas só o fato de ter ouvido, ou ter falado, ou ter conversado, ou estando com alguém jogando bola, alguma coisa nesse sentido, já alivia. E os resultados vêm de forma mais leve, às vezes vem, tipo, natural. É natural, a pessoa consegue produzir muito mais, assim, mais leve, sabe? Ela tá na empresa, né? Às vezes a gente vê aquelas pessoas que o horário dela é até às 18 horas, dá 5 para as 18, já tá desligando o computador, não vê a hora de sair lá de dentro, né? Tá agoniado. É verdade. Ou sai de casa para ir pro trabalho, assim, mais um dia de novo, negócio, né? E são ensaios, né? Eu vejo muito o sistema do cooperativismo, se a gente for relacionar com a questão dos bancos, né? Eu vejo os bancos muito focados na parte de metas, né? Nessa parte. Não que a cooperativa não vá ter metas, né? Sim. Tem todo negócio, aqui na empresa tem metas. Todo lugar tem, né? Tem metas, Mas eu vejo que o banco ele é muito, muito carrasco, vamos dizer assim, nessa questão da meta, pensando no cooperativismo um pouco mais voltado para as pessoas que estão lá dentro, né? Tanto que não é à toa, tu tá há 13 anos, todo mundo que eu converso que trabalha nesse meio tá há anos já dentro do negócio. O teu presidente, tu falou, nossa, ele me convidou lá atrás para trabalhar no Capão. Então, se você tá 13, sei lá, ele deve estar 30 anos, nossa, não sei, né? É mais ou menos por isso. A gestão cooperativista, ela exige uma liderança mais conectada, então, com pessoas, né? Muito mais. Como que você enxerga essa diferença em relação ao mercado tradicional? Então, como você falou, né, os bancos, todos os lugares a gente tem meta. A gente tem meta individual na cabeça da gente, a gente quer fazer, né, a gente sempre tem meta. Só que, assim, eu percebo que entre os bancos tradicionais para a cooperativa, é muito performance, sabe? Eles querem performar muito bem alguma coisa, eles querem, tipo, não a todo custo. Não posso dizer porque eu nunca trabalhei lá, mas a minha visão, assim, no sentido de performar.
muito bem. Tem que entregar, você tem metas, tem que cumprir, nananana. Tem toda aquela coisa de performar melhor o produto, entregar de uma forma melhor. Não que na cooperativa não seja assim no sentido de performar. É sim, mas a gente traz muito enraizado do cooperativismo a parte do pertencimento, que é pertencer à instituição. Então, quando a gente traz essa raiz do pertencer ao Cicobi, porque é que nem eu falo, eu não sou mais a Andriele, eu sou a Andriele do Cicobi, né? A gente carrega uma imagem por trás do nosso nome. Então, quando a gente pertence à marca, pertence à instituição financeira ou a qualquer outra empresa que a gente esteja inserido, a gente é mais leve, sabe? É mais conectado, porque a gente olha que eles querem que a gente pertença à cooperativa, mas com um olhar de tipo, tá tudo bem, você tá bem, precisa estar conectada com tudo que a cooperativa traz. Então, assim, pra mim a diferença é muito performar para um banco tradicional e pra cooperativa é muito mais pessoas, é um elo de pessoas fazendo em prol de um objetivo só para todas as outras pessoas. E o resultado é através das pessoas, então as pessoas estando bem conectadas ou pertencentes à marca, isso flui de uma forma muito mais leve. Então, pra mim é nítido, assim, sabe? Legal, André. Nós estamos chegando no bloco 5, que é o ping-pong de dono, que é o nosso bloco final. E aí, pessoal, vocês que estão nos assistindo, tá gostando? Não esquece de compartilhar, então, esse episódio aí para mais pessoas, né? Já compartilha agora aí com quem possa estar precisando, né, de escutar uma conversa como essa aqui. Nós vamos chegando agora para o nosso bloco final, André, onde eu te mando uma pergunta e você me responde, tá? Vamos lá. Bora então para o nosso ping-pong de dono. Um livro que todo empreendedor deveria ler. Então, para mim, eu terminei recentemente e faz muita relação com o que a gente está falando aqui sobre pequenas empresas, às vezes o início de um novo, né, um novo propósito, Hábitos Atômicos. Esse traz muito em relação à mudança. Às vezes você está num ambiente de trabalho, trabalhando na CLT e você quer sair dali, né? Então, Hábitos Atômicos traz muito pequenas mudanças, geram grandes impactos. Para mim, é incrível. Um erro que ensinou mais do que qualquer acerto. Abraçar tudo sozinha. Querer carregar o mundo nas costas e não por não confiar nas pessoas, mas às vezes porque não, eu vou lá e faço, daqui a pouco não deu mais. Foi um erro que pra mim me ensinou muito. Hoje eu consigo dividir as carguinhas tendo o mesmo resultado, né? Mas sem aquele olhar tipo, não, tem que ser comigo, tem que fazer. Então abraçar tudo pra tudo, às vezes não é legal. Seu maior aprendizado como gestora? Desenvolver pessoas. É um aprendizado constante. Uma frase que te inspira no dia a dia? Tudo é no tempo de Deus. Não apresse nada. Que for para chegar até você, vai chegar no momento certo. O que significa para você ser dona da própria história? Que pergunta! Então, para mim, ser dona da minha própria história é olhar com um olhar muito claro, muito leve hoje, com tudo que passei, com tudo que vivenciei, com todas as dores, frustrações, medos, inseguranças, certezas ou incertezas que eu tive pra chegar até aqui, sabe? Porque são 13 anos, eu falo, nossa, 13 anos, 13 anos, mas é um aprendizado contínuo, sabe? Olhar pra tudo isso, tipo, agora olhar como se não fosse a minha história, olhar pra trás e dizer assim, poxa, valeu a pena? Porque como é que eu vou te dizer? É recompensador, assim, nos enche, sabe? Nos preenche. Porque é aquela coisa, a gente trabalha tantos anos, né? No mesmo lugar, com o mesmo propósito, com metas e metas e metas, mas não é algo que você diga assim, nossa, eu faria tudo diferente, sabe? Eu acho que tudo que aconteceu, olhar para isso é um grande aprendizado contínuo. Temos muito que aprender, tenho muito que aprender ainda, né? É constante, não tem como. Mas é algo que, nossa, é um olhar com orgulho.
E vai ter muita história ainda pela frente. Vai ter muita história. Se Deus quiser, vai ter muita história para contar. Que legal essa nossa conversa, Adri. Pessoal, você que chegou até aqui, não esquece de curtir o nosso canal, de seguir já o nosso perfil aí, porque tem bastante histórias como a da Andriele aqui, que nós vamos trazer ainda mais. Andri, tu tem mais um minutinho para fazer o encerramento? Sim, claro. Tranquilo. Quer mandar um abraço? Quer mandar um beijo? Tá contigo agora. Então, na verdade, eu queria agradecer, né, a oportunidade. Todas as histórias são lindas histórias, eu acredito que já passaram incríveis aqui, vão passar muito mais, né? A minha história é um pontinho a mais dentro de todo o âmbito que tu tá criando, que todo teu caminhar aqui, né? Então, é a Deus, em primeiro lugar, a todo mundo que sempre esteve comigo em todos os momentos, tanto os bons quanto os ruins. A cooperativa que me abraçou e me confia o cargo, né, que hoje eu tô. Então, é um eterno e é um constante aprendizado, não adianta. Mas a gente é 1%, se a gente for 1% melhor a cada dia, no final do ano, a gente tá com um percentual bem grande. Então, obrigado. Legal. Pessoal, assistam os reels, os vídeos da Andriele com o Alisson no perfil do Cicobi. É verdade. É bem legal, acompanhem lá. Eu vou deixar na descrição do grupo, do episódio aqui, o linkzinho, vão lá. Eu vou deixar alguns específicos para vocês, vão lá, curtam, assistam lá, dão uma risada junto conosco. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado e nos acompanhe aí para as próximas conversas, para as próximas histórias. Valeu! Obrigado. Tchau, tchau.